Mateus capítulo 19, versículo de número 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aqui a leitura. Deixa eu já fazer uma observação aqui com vocês. Você que está me ouvindo, é uma pessoa rica? De repente, um milionário? E você ouve uma mensagem dessa aqui, como difícil entrar um rico no reino dos céus. Calma, fica tranquilo aí que você não vai ficar fora do reino dos céus. Não é porque é pobre que entra no reino dos céus. E não é porque é rico ou milionário que vai ficar fora do reino de Deus. Não é esta a questão do texto. Então você vai ouvir a mensagem com calma, não precisa fechar o aplicativo, não precisa deixar de ouvir o programa Jesus e a Salvação por esta razão, tá bom? Vamos entender o que o Senhor, ele quer dizer também a respeito de repartir com os pobres os bens, ou então vender tudo que tem, repartir com os pobres e depois vai ajuntar um tesouro no céu. Preste bem atenção. Nós estamos nessa semana com um tema a respeito de pessoas que foram impactadas pelo poder do Evangelho. E até então destaquei pessoas que tiveram a sua vida transformada, que receberam uma cura, uma libertação, algo desse tipo, e mudou o curso da sua vida. E esse curso, ele realmente foi mudado. Houve um retorno, ele fez um retorno, ou seja, se arrependeu dos seus pecados e passou a seguir a Jesus Cristo. O Evangelho impactou essa pessoa dessa forma, lhe dando a possibilidade, então, de seguir ao Senhor, de caminhar em direção à vida eterna, seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus. Ora, mas como eu disse, o Evangelho ele veio para impactar as pessoas. No entanto, existem outros que são impactados pelo Evangelho de outra forma, de outra maneira. Ele não se depara, quando ele se dá ali de frente com o Evangelho, ele é uma pessoa que não aceita, ele não quer as propostas do Evangelho. E aqui nesse texto exatamente é o que nós temos. E o título da mensagem é: Que bem farei para conseguir a vida eterna? Ora, a grande questão do jovem no texto estava na ideia de que a vida eterna era uma conquista daquele que fizesse o bem. E para ele fazer o bem era observar mandamentos, regras, ou seja, levar uma vida religiosa muito bem regrada. Quando ouve Jesus ensinar a respeito da vida eterna, vai até Jesus buscar a sua aprovação
pública. Ele quer ouvir da boca daquele que ele próprio disse ser bom mestre. Contudo, ao ouvir as palavras de Jesus, ele saiu decepcionado e esclarecido de que, na realidade, não possuía o que pensava ter. Para responder à pergunta retórica do jovem, por que nós colocamos aqui como pergunta retórica? Aquele tipo de pergunta que você lança, mas você próprio já tem a resposta. Então é uma forma de comunicação, de diálogo, de provocação. Isso é uma pergunta de retórica. E a pergunta do jovem para Jesus tinha esse caráter, tá? E Jesus disse que ele teria que guardar os mandamentos. E era tudo que o jovem gostaria de ouvir, tá bom? Da sua pergunta retórica era isso aí. Mas não de forma generalizada, como Jesus falou, né? Guarda os mandamentos. Ficou muito vago, ficou de uma forma muito generalizada. Então ele faz outra pergunta para buscar a confirmação de Jesus diante de todos aqueles que estavam ouvindo. E a pergunta dele é: quais mandamentos? Após Jesus, então, relacionar todos os mandamentos necessários, o jovem, ele está contente e diz já observá-los, então, desde a sua mocidade. Está agora mais perto ainda da aprovação do mestre. Para confirmar de uma vez por todas, o jovem lança a terceira pergunta: que me falta ainda? Olha que interessante. Este era o momento crucial, então, da conversa com Jesus, e todos estavam ali com os olhos fitos em Jesus, esperando a resposta de aprovação do mestre e o selo da garantia da vida eterna. Contudo, não é o que ocorre. Houve uma decepção muito grande por parte do jovem e também da multidão, que ficou boquiaberta como Jesus vai responder para o moço. E diante da última pergunta do jovem, vem a revelação de Jesus no versículo 21. Se queres ser perfeito. Olha aí para o versículo 21. Se queres ser perfeito. Ser perfeito, anote aí, nesse caso aqui do texto, diz respeito ao pleno cumprimento da vontade de Deus para todos os homens, resumida no seguir a Cristo. É fazer a vontade de Jesus. Isto é, então, ser perfeito. É cumprir com toda a vontade de Deus. Os irmãos se lembram quando Jesus foi ao batismo e João não queria batizá-lo porque se achou inferior a Cristo. No entanto, Jesus olha para ele e vai dizer: é necessário que se cumpra toda a justiça. Aqui, no caso de João, do texto de João, justiça é o mesmo, é fazer toda a vontade de Deus. Tem que se cumprir toda a vontade, aquilo que Deus já determinou tem que ser feito. E você não é o Batista, então em que pese eu ser o Cristo, mas preciso passar pelas águas e você é quem deve me batizar. E João entendeu, então se submeteu ali à vontade plena do Senhor nosso Deus. Então, ser perfeito é cumprir com a vontade do Senhor, com o querer pleno. Toda a vontade de Deus tem que ser feita. Não é possível ter a vida eterna sem seguir a Jesus Cristo. Afinal, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Tentar conquistar a vida eterna sem Cristo é uma religiosidade vazia, sem sentido, sem amor, sem renúncia. E tudo isso está totalmente destoado dos ensinos de Jesus Cristo.
É por isso que ele vai dizer aqui: vai ver de tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois de tudo isso, vem e segue-me. Por que que ele tinha que tomar essa atitude? Porque aquele moço, ele tinha o seu coração totalmente preso nas coisas materiais. Ele pensava guardar mandamentos. Na realidade, ele só cumpria com regras. Mas aqueles mandamentos que ele observava não conseguiu transformar a sua vida. Não conseguiu mudar a sua forma de pensar. E quando Jesus disse: pega tudo que você tem, vai, vende, Jesus está mostrando para ele que ele, na realidade, não guardava mandamento nenhum, pois pecava em um apenas, e a lei determinava que se você quebrasse uma, já havia quebrado todas. E ele não tinha o verdadeiro amor pelo próximo. Então, quando Jesus fala dele vender tudo e repartir com os pobres, era para mostrar que, na realidade, o coração estava preso nas coisas materiais. Deus nunca foi aquele que tomara o primeiro lugar na sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas estava longe da vida prática daquele moço. Então ele tinha ali com ele algo na teoria, mas praticar jamais. Então ele tinha que se desprender. Então hoje, quem tem bens, quem é rico, quem é milionário, você que está me ouvindo aí, eu explico agora. Jesus está demonstrando a necessidade de você não ficar preso, dependente, escravizado por essas coisas, mas dar uma oportunidade para a tua alma se alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa verdadeira alegria e a nossa verdadeira segurança. E quando tiver que repartir com alguém, isso deve ser voluntariamente feito. E aquele moço, na questão que Jesus lança, ele demonstrou publicamente. Então veja que o moço vai publicamente até Jesus buscar uma aprovação. E ali, colocando que observava aqueles mandamentos desde a sua mocidade, ele coloca Jesus em xeque diante de todos que estão ali assistindo. Mas quando Jesus coloca esta questão aqui, de vender tudo que tinha, repartir com os pobres, ele publicamente se revela como uma pessoa avarenta. Ele vai se entristecer e vai baixar sua cabeça e vai sair. Ele então foi impactado pelo evangelho de uma tal maneira que o evangelho traz à tona, revela a sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro caráter. O religioso não pode entrar no reino de Deus. Quem entra no reino de Deus é aquele que é transformado pelo evangelho, que é impactado de maneira a mudar de atitude, mudar de comportamento. E isso aqui, esse jovem não aceita de forma alguma. A partir do momento que Jesus mostra que o guardar os mandamentos implicava em colocá-los em prática como desapego das coisas materiais e ajuda ao próximo, ou seja, auxiliar os mais pobres, e que isso significava agradar a Deus, então ajuntar um tesouro no céu e só a partir daí seguir a Jesus, o jovem se retirou porque possuía muitos bens. Conclusão: a vida eterna não é uma conquista humana e, portanto, não pode ser alcançado por esforços humanos. Não se consegue alcançar por obras, para que nenhum homem se glorie diante de Deus. A vida eterna é a graça de Deus para o homem e que é alcançada pela fé. E esse jovem, dessa forma, também foi impactado pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus abriu uma porta maravilhosa, um caminho para a salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E a obra, quem realizou foi Jesus.
Foi ele que cumpriu com toda a vontade de Deus, ele cumpriu com a lei, ele era o cumprimento da lei, foi o cumprimento de toda a lei, e foi até a cruz, e na cruz se entregou por nós. E ao terceiro dia ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e deu então para nós da sua vida, leva sobre si os nossos pecados, e em troca nos dá a vida eterna, vida com abundância. E esta vida eterna, ela jamais vai ser conquistada por homem, jamais vai ser através de observações de regras de religião. A salvação em Cristo Jesus é algo que Deus opera em nós, dando-nos a oportunidade de aceitar pela fé. É graça, é de graça. Você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada para adquirir a vida eterna. É de graça. A partir do momento que você é salvo, que você tem a sua vida transformada, aí sim você vai praticar boas obras que sejam de acordo com a vida nova que agora você tem em Cristo Jesus. Vai viver como Jesus viveu, nunca apegado às coisas terrenas. A questão depois levantada que Jesus deixou: como pode então um rico entrar no reino de Deus? Ora, Pedro, os discípulos depois vão falar, mas então, deles, quem vai se salvar? Mas aí o Senhor vai dizer: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, a obra é Deus quem realiza, e tanto faz na vida do pobre, quanto também faz na vida daquele que é da classe média, da classe alta ou da classe altíssima. Tudo é Deus quem opera. E quando o Senhor transforma a vida do homem, ele pode estar lá no lamaçal, lá na miséria, lá naquela pobreza miserável, e o Senhor transforma a sua vida. Como também pode estar lá no pico da sociedade, no status altos da sociedade, Jesus também transforma a vida dessas pessoas. Então, o que muda as pessoas é o poder do evangelho, e não a própria pessoa chegar para Jesus e dizer como esse aqui: que bem farei para herdar a vida eterna? Não, não há nada que você possa fazer para herdar a vida eterna. Quem lhe dá a oportunidade de tal coisa é Deus, por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Ele vai gerar em ti a fé, e aí, a partir desse momento, você passará a adorar, a servir e a seguir a Jesus Cristo. E seguir a Jesus é caminhar para a vida eterna. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês cada vez mais.